Listen. So this practice we've pretty well covered. It's not complicated. It's not hard to understand. Então, essa prática que nós já cobrimos, ela é simples, ela não é difícil de compreender. And if there are still any uncertainties or lack of understanding, then please write them down. I'll try to respond. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre a prática, vocês podem escrever e ele responde. And if you simply have understanding, clear understanding, then you could, in principle, explain this to somebody else. Então, se você tem uma compreensão clara, você poderia, a princípio, explicar a prática para alguma outra pessoa. It would be like a chef giving you a recipe, how to make a particular dish, and explaining in complete clarity. These are the ingredients, this is how you cook it, this is when it's finished, this is how you present it, and you understand it. Then without ever cooking the meal, you could explain it to somebody else. Então você seria como um chefe, por exemplo, ensinando a receita de alguma coisa para outra pessoa. Olha, aqui estão os ingredientes, você agora faz isso, quando terminar vai ficar assim, daí você vai fazer tal coisa. Então você poderia explicar perfeitamente para outra pessoa, sem nunca ter cozinhado, feito aquela receita. You won't have the experience of cooking it, let alone you won't really know what it tastes like. But if you're explaining it to someone else, the master chef could listen and said, yeah, you explained it correctly. Então você pode dizer que você nunca tenha, nem sentiu o gosto daquela comida que você ensinou outra a fazer, mas você explicou a receita direitinho e outra pessoa falou, tá certo, entendi. But then of course you get no benefit. Mas é claro que você não se beneficia disso. And so in the sequence I mentioned before, first comes understanding. Without that, like Sakya Pandita said, birth is an animal. You don't know what you're doing. Então, primeiro ponto, realmente, como ele explicou, é a compreensão. E como o Sakya Pandita disse, se você não compreender, se você não estudar, você é meio que uma mente de um animal. In this sequence, then the next one is gaining experience. Mas na sequência, o próximo ponto é ganhar experiência. So, for example, então, por exemplo, when you're resting there in awareness, have you already had the experience of sometimes thought just coming up and vanishing, and having a very clear sense, I had nothing to do with that. I didn't generate it, I didn't get caught by it, and my mind didn't move, it just came up, and it was gone. So it wasn't really mine at all, it just happened in my neighborhood. Have you had that experience? Então, vocês já tiveram essa experiência de estarem repousando na consciência, daí um pensamento surge, fica ali um pouquinho e desaparece. E você não teve nada a ver com ele, você não se engajou, você não mandou ele embora, você não... nem era seu, era só alguma coisa que surgiu ali na sua vizinhança, ao seu redor. Vocês já tiveram essa experiência na prática? And on the other hand, have you had the experience of resting in awareness, and then after some time, noting, oh, I'm thinking this thought. E vocês já tiveram a experiência também de estar ali repousando na consciência e de repente, eu estava pensando esse pensamento? There's no separation between your awareness and the thought. You're completely in it. Não tinha nenhuma separação entre você e o pensamento. Você estava completamente nele, dentro do pensamento. If the thought is a car, you're in the trunk. Se o pensamento fosse um carro, você estaria no porta-mala. You've been kidnapped. Você foi sequestrado. In the first case, you're not identifying with the thought as mine. No primeiro caso, você não estava se identificando com o pensamento como sendo seu. In the second case, out of ignorance, unaware, you are. E no segundo caso, por ignorância ou inconsciência, você está se identificando. And that's true for the more subtle, subjective impulses. A desire is arising. An emotion is arising. Good. No identification with. I want this. I'm feeling that. Identification with. You need to experientially, conceptually easy, experientially, have you seen that difference? Are you cultivating familiarity with that difference so you know when your awareness is apparently in motion and when it's not? Então, a mesma coisa para os impulsos subjetivos sutis, desejos, emoções, estou sentindo isso, quero aquilo. Em alguma situação você está identificado com aquilo completamente, está misturado. Em outra situação aquilo também surge e vai sozinho. Então a gente precisa... A pergunta dele é, nós estamos nos familiarizando com essa diferença entre estar parado e ter a sensação de que a consciência está se movendo junto com o pensamento? And likewise for everything around us in between sessions. E a mesma coisa para tudo à nossa volta nas
nos intervalos entre as sessões. There are a lot of cell phones out there. Tem um monte de celular por aí. There's probably only one that you look at it and think, mine? Possivelmente tem um só que você olha e fala, esse é meu. If all the other cell phones in the world are destroyed, you say, too bad. Se todos os outros celulares do mundo fossem destruídos, você diria, que pena, né? But if somebody right in front of your eyes takes your cell phone and just smashes it on the ground, mas se alguém pegasse o telefone, o celular, e atirasse no chão, destruísse seu celular, você ia sofrer muito. so watch. A cell phone is just a cell phone. Então observa, celular é celular. Another person is simply another person. It's not yours. Uma outra pessoa é só uma outra pessoa, não é você, não é sua. And a body is just a body. E corpo é só um corpo. So see, it's not homogeneous. We don't always grasp onto I and mine. We do it on occasion. Recognize them when that happens. Recognize when it doesn't happen. Presta atenção, nem sempre você se identifica com coisas como sendo eu e como sendo meu, mas às vezes sim isso acontece. Então preste atenção quando isso acontece e quando isso não acontece. And on the cushion and off the cushion, we don't homogeneously reify everything. E na almofada e fora da almofada, a gente não reifica as coisas de forma homogênea. You need to know experientially when you're reifying, when you're not. E você precisa saber, na sua experiência, quando você reifica e quando você não reifica. So, I can talk about it, but you need to know experientially. Ele pode falar, mas a gente precisa saber na nossa experiência. When you grasp onto anything, Quando a gente se fixa em qualquer coisa, that it's really there. como se estivesse mesmo ali, de verdade. In your mind, oh, this sadness is overwhelming. This sadness is overwhelming me. Na sua mente você fala assim, essa tristeza está acabando comigo. That's reification. Isso é reificação. I'm so depressed. Eu estou tão deprimida. That's grasping onto mine. Isso é fixar-se ao meu. You empowered the depression. Você empoderou aquela depressão. It has no power. Mas ela não tem If poder. you don't identify with it, you've just cut its power in half. Se você não se identificar com ela, você cortou o poder dela If you pela don't metade. reify, you've reduced its power to zero. E se você não reificar, você reduziu o poder a zero. It's ownerless, empty depression. A depressão não tem dono e é vazia. And that goes for everything else, all the mental afflictions and so on. E isso vale para todas as outras aflições mentais. And that goes for all your friends and enemies. She makes me happy, he makes me unhappy, all of that. Isso vale para os amigos e para os inimigos também. Essa pessoa me faz feliz, essa pessoa me faz infeliz. Você pode cortar tudo isso. They're not really friends and enemies. Eles não são realmente amigos e inimigos. They're family. São a sua família. They're sentient beings. São seres sencientes. That's it. É isso. So this is really crucial. This is where the experience comes in. E é aí que isso é muito crucial. É aí que vem a experiência. And then sheer familiarization. E aí você precisa simplesmente se familiarizar. And gradually the experience will become more and more continuous. E gradualmente essa experiência vai ficando mais e mais contínua. And that will shift over to, I know it. E aí isso vai mudar para um estado que você fala, entendi, é isso, eu conheço isso. That's realization. Isso é realização. Nobody can persuade you otherwise. Ninguém consegue te persuadir do contrário. I know it. Eu sei isso. And then you familiarize. E daí você se familiariza. Because you can know it and you can forget it. Porque você pode saber e esquecer. Know it and then familiarize in knowing it. Então você se conheceu, entendeu, e você se familiariza com esse entendimento, com esse saber. Until that knowing just saturates your mind stream. Até que esse saber, aí, ele satura, ele preenche todo o seu fluxo mental. Such that you're never parted from that knowing. Você nunca se separa mais desse saber. And that's when you acquire confidence. E aí que você adquire confiança. That's the sequence. Essa é a sequência. So let's familiarize. Então vamos nos familiarizar agora. And look for experience now. Procura a experiência agora.
Oh, lasso. So now we're coming to the end of this first phase, and he concludes with the synthesis. Então agora a gente vai chegar, estou chegando na parte da conclusão dessa fase, e ele termina com a síntese. So in short, even if you strive diligently in this phase of these practices for a long time, taking the mind as a path does not bring you even an iota closer to the paths of liberation and omniscience, and your life will certainly have been spent in vain. So understand this, you fortunate people. Em resumo, mesmo que você se esforce diligentemente nessa fase de práticas por um longo tempo, tomar a mente como caminho não aproximará nem um pouco dos caminhos da liberação e da onisciência. E sua vida certamente terá sido gasta em vão. Então, compreendam isso, povo afortunado. So, I'll interrupt myself just briefly. In fact, I checked the Tibetan text. It is fire and air. That was a typo. Então, o Lama checou mesmo no texto original tibetano e é realmente lá em cima fogo e ar, e não fogo e terra. Tá? And I'm going to check the Tibetan for this one. Because I'd have to say, it's not quite true that it brings you no closer, otherwise it would be a waste of time. Shamatha. If it doesn't bring you closer at all, you might as well just be eating gelato. It's more fun. Ele vai checar isso aqui também no tibetano, porque se não levar não aproximar nem um pouco do caminho, então melhor você ir tomar sorvete, que é mais legal, né? Não ficar praticando. Whatever the Tibetan says, what it means is it does not advance you one iota on the path. Clearly brings you closer, otherwise we wouldn't have phase 1, we just go to phase 2. Seja lá o que quiser seja lá o que for que está escrito ali no tibetano, na verdade não quer dizer que não aproxima você do caminho, mas você não avança nem um pouquinho no caminho. So in short, these practices from shamatha to clear cognizant consciousness and the substrate consciousness, as taught previously, constitute the phase of taking the aspects of the mind as the path. Em resumo, essas práticas desde shamatha até a consciência clara e cognoscente e a consciência substrato, como ensinadas anteriormente, constituem a fase de tomar os aspectos da mente como caminho. In this text, when we see the translation conscious awareness, in Tibetan, very easy, she-rik, I think this just about invariably refers to Rigpa. Então, nesse texto, quando a gente vê esse termo consciência lúcida, que em tibetano é she-rik, ele quase certamente se refere a Rigpa. So the sharp Vajra of conscious awareness, that's not going to be substrate consciousness. Então, Okay. o Tantra do Vajra Cortante da consciência lúcida não se refere à consciência substrato. But here he says clear cognizant consciousness. Mas aqui ele fala consciência clara e cognoscente. Clarity and cognizance, or luminosity and knowing, are the defining characteristics of consciousness. Just any kind of consciousness. Então, clara e cognoscente, ou luminosa e conhecedora, são características de qualquer tipo de consciência. So if you'd like to know the nature of consciousness and not get caught up in 250 highly abstract conceptual definitions of consciousness conjured up by psychologists, philosophers, and so forth and so on, if you'd like to just know it, like tasting chocolate, you don't think about it, you taste it. If you'd like to know the nature of consciousness, shamatha is enough. Então, se você quer conhecer verdadeiramente a natureza da consciência, em vez de ficar tentando compreender as 250 mil definições diferentes de consciência que foram geradas por psicólogo, neurocientista, etc. Se você quiser conhecer como se você quisesse experimentar chocolate, você não pensa no chocolate, você experimenta. Então, se você quiser conhecer, shamatha é suficiente. And you don't have to be Buddhist or Hindu or religious or at all. You just do the practice. E você não precisa ser budista, nem hinduísta, nem religioso tipo nenhum, você só precisa fazer a prática. And right now, let's say mental consciousness, it's the most central. Right now, our mental consciousness is heavily flavored, conditioned, influenced by many, many factors. Agora, neste instante, a nossa consciência mental, ela está condicionada, influenciada, colorida por muitos fatores mentais. So it's entangled with thoughts and appearances
and memories, and of course brain influences, all kinds of things. Então ela está misturada ali, toda entrelaçada com pensamentos, aparências, todas as atividades mentais, com as influências do cérebro, todo tipo de coisa. So, the image that comes to mind right now is having a lump of some ore, some metal, which has gold in it. Well, the rest of the ore may be iron or something like that. You have no use for it. So then you melt it, and you separate until you say, okay, this is everything that was added to the gold, and this is 24 karat pure gold. And so consciousness now has a lot of things added to it. Lots and lots of things. But in the process of settling the mind in its natural state, the closer you come to shamatha, the closer it's just like distilled water, or it's like water mixed with Kool-Aid and all kinds of stuff, you know? All kinds of pollutants and sugar and all kinds of stuff. But this is really like that. It's closer than the iron ore. It's distilling, and so all the other stuff, you know, is left behind, and then that's distilled water. That's H2O 100%. Along the path of shamatha, you just simply come to know this is a nature consciousness. No gender, it's not human, it's not conceptual, etc. You know it. And when you bring it to the end, you know it in the substrate consciousness, and that really is just unadulterated primal consciousness. That's what shamatha is good for. And the mystery's gone. There's no mystery at all. But if you don't practice it, shamatha, the consciousness will remain a mystery forever if all you're studying is brain and behavior. You'll never get it. Então, hoje a nossa consciência mental está misturada com todo tipo de coisa, né? É como se fosse um minério que está tudo misturado. Tem ouro ali dentro, mas está todo misturado com outras coisas, ferro, outras coisas. Aí você vai purificando aquilo, até a hora que você chega numa parte, assim, um momento que você fala assim, bom, isso aqui é ouro, isso aqui é tudo que estava adicionado ao ouro, né? Então a prática de shamatha é mais ou menos isso também, como se fosse refinar o minério até chegar no ouro. Mesmo exemplo pode ser, um outro exemplo pode ser a água também. A água misturada com um monte de coisa, poluente, um monte de tranqueira, açúcar, um monte de tranqueira dentro da água. Aí você destila e tudo que sobra ali no processo de destilação é 100% H2O. Né? Então, a prática de shamatha é exatamente isso, é um processo de purificar, como se fosse uma destilação da água. Né? No final, você chega com o que é realmente a natureza da consciência. E aí, não é nem um pouco misterioso. Né? Você não precisa do cérebro. Se você ficar estudando o cérebro o tempo todo, você nunca vai descobrir qual é a natureza propriamente da consciência. Para isso, você precisa da prática de shamatha. But as long, shamatha by itself, but as long as it is divorced from vipassana, of knowing the nature of existence, this does not bring you even an iota closer to the path of liberation from the suffering of mundane existence and the path of omniscience that liberates from the two extremes, and that's extreme of samsara and nirvana. Mas, enquanto estiver separado do vipassana, de conhecer a natureza da existência, isso não o aproximará nem um pouco do caminho da liberação do sofrimento da existência mundana e do caminho da onisciência que liberta dos dois extremos. Dois extremos aqui, samsara e nirvana. So I tend to be, not always, but I tend to be a careful translator. So I think this is probably a correct translation, but I will check. Então ele tenta ser um tradutor bem cuidadoso, né? Mas possivelmente isso aqui está errado, ele vai checar no tibetano. And if it is correct, this is how it's correct. Então, se isso estiver correto, ele vai falar como que isso pode estar correto. If you don't know anything about vipassana, se você não sabe nada sobre vipassana, nothing about the path, nada sobre o caminho, no renunciation, no bodhicitta, luminosity and non-conceptuality. Então você só se senta ali na bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. I like it, I like it, I like it. Ah, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. Then actually you're not close. There's no path in sight. E daí, na You're verdade, not even close. Right. If you've had the teaching, which we began with Vipassana, then you see, oh, there's the path right there. But if you don't even have the idea of path, no Vipassana, then in fact you are not close to the path at all. You don't even know it exists. You're just being blissful, luminous, and non-conceptual. Big deal. Mas se você não tem, então, não sabe nada, nunca ouviu falar de Vipassana, de caminho, e você só está sentado ali, na conceitualidade, luminosidade e bem-aventurança de shamatha, então você realmente não está nem
perto do caminho. Você está só lá, grande coisa, está lá sentado só. So thus, even if you strive diligently in these practices, those 5 crucial points, for a long time, this does nothing more than perpetuate samsara. Assim, mesmo que você se esforce diligentemente nessas práticas, nesses 5 pontos ali, por um longo tempo, isso não fará nada além de perpetuar o samsara. So along the path, you're bound to experience spikes of bliss, Então, ao longo do caminho, é possível que você experimente picos de bem-aventurança, spikes of exceptional clarity, luminosity, picos de uma clareza, uma luminosidade espetacular, and intervals where the mind is so quiet, silent. e intervalos em que a mente está super silenciosa, quieta. So whether along the path or when you come to the culmination and you have all 3 simultaneously for as long as you like, either way, when these arise, on the path or the culmination of shamatha, then when the bliss arises, then if you cling to that, I mean, why not? It's really nice. You cling to that, it just propels you into rebirth as a deva in the desire realm. If you really, then the luminosity comes up as spikes or at the end, and that's what you really like, you cling to that, that'll just propel you to the form realm. And if what you really like is that peace and quiet, silence, like space, you cling to that, that should propel you to the formless realms. None of those are any closer to liberation at all. None of them. The formless realm is not closer to liberation. None of them are. So if that's all you've got nothing. Então, seja durante o caminho, né, que você tem esses picos das 3 qualidades, ou no final da prática de shamatha, que você está ali sentado no meio dessas 3 qualidades perfeitamente, assim, né, super manifestas, assim. Se você se apegar ali na sensação de bem-aventurança, se você surge a bem-aventurança, se você se agarra naquilo, isso vai fazer com que você seja impulsionado para um renascimento no reino dos deuses, do reino do desejo. Se você se apegar na luminosidade, você falar aquela clareza, aquela brilhante, isso vai vai te enviar para um renascimento no reino da forma. E se você se apegar na não conceitualidade, naquele silêncio, aquele espaço, você quiser só aquilo da vida, você vai ser propelido para o reino da não forma. Mas nenhum desses reinos está fora do samsara. Nenhum deles é liberação, está mais perto da liberação também. On the other hand, if you've cultivated an authentic sense of renunciation, and with that renunciation, you're doing this practice, because of the motivation, or let's also add refuge. If you're taking refuge from that space you're practicing, and you have renunciation, then every moment that you're practicing, it is taking you towards the path of liberation because of your motivation. If your motivation is, oh, I just want to reduce my stress, there's nothing wrong with that. But you're galaxies away from any path. Mas, por outro lado, se você tiver cultivado uma motivação adequada, renúncia, né? E você levar a motivação, a renúncia para dentro da prática, então aí sim, cada instante que você pratica, você está chegando mais perto do caminho. Mas por causa da motivação, que está ali imbuindo a prática, né? Agora, se você pratica só para reduzir o estresse, aí você não está galáxias distante do caminho. And similarly, if you've authentically cultivated bodhicitta, and that is your motivation for doing the same practice, then every moment you're practicing, it's leading you towards perfect enlightenment because of your motivation. E também, se você cultivou a bodhicitta como motivação, né, e leva aquilo para a prática, para esta mesma prática, essa mesma prática, então, está te levando na direção da iluminação perfeita do Buda, por causa da motivação. On top of that, if you practice as he taught here, before you even go into the shamatha practice, if you have some insight into the emptiness of your own mind, and your practice is imbued with some understanding, some insight, and with bodhicitta as well, that's definitely bringing you closer, powerfully. Se você também, como ele ensina aqui, se você trouxer desde o início alguma realização, alguma compreensão da vacuidade da sua mente, da natureza vazia da mente, e você juntar isso com a prática, essa noção da vacuidade que vem com a prática de Vipassana, junto com a prática de Shamatha, e ainda por cima a bodhicitta, aí sim você está mesmo se aproximando da iluminação. And your renunciation, your bodhicitta, and the insight you have into emptiness, all 3 of those will protect you from just clinging to bliss, luminosity, and unconcept. You won't stagnate. They won't let you.
They'll kick you in the bottom. Get going. Don't be an idiot. Don't just, like that. And so that will bring you closer. But without that, then, he said, so understand how your life will certainly have been spent in vain. Então, se a sua prática tiver... se antes da prática você tiver cultivado verdadeiramente a renúncia, a bodhicitta e alguma compreensão da vacuidade, então essas 3 coisas vão proteger você de se apegar, de se fixar em qualquer uma das qualidades de shamatha, de bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. Eles vão dar um tapão na sua bunda, assim o Lama falou. E você vai ser atirado para frente, você não vai conseguir ficar ali, né? Então eles vão te proteger. E isso vai evitar que você perca toda a sua vida em vão, como ele diz aqui no texto. With these words, he, the Lake-born Vajra, Padmasambhava, offered compassionate advice to fortunate people who are following this path. Então, com essas palavras, ele ofereceu conselhos compassivos para as pessoas afortunadas que estão seguindo esse caminho. And the last paragraph is a little bit like an addendum, E o último parágrafo é mais ou menos um adendo. a very friendly addendum. Um adendo de super amigável, super gentil. He now concludes here, however, whether or not they, the practitioners, have identified pristine awareness within themselves, those who have fallen into dissipated confusion due to distraction and sloth should at times do as follows. No entanto, independentemente dos praticantes terem identificado ou não lucidez prístina, aqueles que caíram em uma confusão dispersa devido à distração e preguiça deveriam, às vezes, fazer o seguinte. It's a very interesting sentence. É bem interessante essa sentença. It's clearly implying that you may actually have identified pristine awareness and still fall into confusion. Ele fala assim, você realmente identificou a lucidez prístina e ainda está confuso? Maybe you go to a very fine lama who gives you pointed out instructions, and you really get some taste. You identify. Oh, and then, that experience becomes a memory. Talvez você tenha recebido uma instrução precisa de apontamento da natureza da mente de um grande lama, e você compreendeu alguma coisa, mas depois você perde aquilo. E fica confuso outra vez. Even if you've gained a little bit of insight into emptiness, a little bit of taste of Rigpa, you can still fall back into confusion. Mesmo que você tenha tido algum insight da vacuidade, de Rigpa, você ainda pode voltar a cair na confusão. You have some experience. Você teve experiência, Not realization, and you've not acquired confidence. mas não a realização e nem adquiriu confiança. Experience come and go. Experiência vem e vai. And so, for those who have fallen into dissipated confusion, they've been in retreat, for example, in retreat for some time, and after a while, I don't know what I'm doing anymore. I don't think I'm progressing. I'm not sure whether this is even worthwhile. Maybe I should be doing something productive. I don't know. Like that. That's dissipated confusion. Talvez você tenha entrado em retiro, mas aí lá pelo meio você pensa assim, nem sei mais o que eu estou fazendo aqui, eu não sei se eu estou avançando, se eu não estou. Talvez devesse estar fazendo alguma coisa produtiva. Isso é confusão confusão dispersa. So then they just fall into distraction. The mind starts wandering, goes here and there. E aí você se distrai, a mente fica vagueando por aqui e por ali. You can easily fall into sloth. E é fácil também ficar na preguiça. But broadly speaking, there's 2 types of sloth. There's actually 3, but I'll just talk about 2. Mas existem 3 tipos de preguiça, mas ele vai falar de 2 tipos. One is, it's called Ngit Lukpe Lelo. It's just heavy sloth and laziness. Uma delas é Lethargic. Gilupelelo. Just lethargic. Uma Gilupelelo. É uma letargia, uma coisa pesada, uma preguiça pesada, assim. Your mind is heavy, your body is heavy, inertia. You just can't get yourself to do much. Just, I don't know. O corpo está pesado, a mente está pesada, você quer numa inércia, você não quer fazer nada. But sloth, that's only one kind of sloth. Another kind of sloth, just in Tibetan, Jawang Nyenshenge Lelo, you don't need to say, is, it's called sloth, but in fact it's dynamic. It's where you're really applying yourself with a lot of effort and focus and diligence to something that's a complete waste of time. Então, existe essa outro tipo de preguiça, que também chama de preguiça, mas ela é uma preguiça dinâmica. Você se esforça, se dedica mesmo, assim, de coração, por uma coisa que não tem a menor, que é completamente uma perda de tempo. While you're doing it, it seems really meaningful. Enquanto você está fazendo aquilo, que parece que tem muito sentido.
like people who play video games. And I haven't hit this score yet. I'm not on level 7 yet. But if I try really hard, I'm going to so perfect my skills, I'll get to level 7, and then I'll be on 7. But then I want to get to 8. Or I've only made my first million. But boy, when I'm 10 million, I'm going to be 10 times as happy as I am now, because I only have 1 million. And then you come to the end of your life, and you look back. And whether it was getting skillful at a video game, or seeing how much money you can get, what's the difference? 0. How much fame and wealth and power, influence? 0. And so you may be very, very, how do you say, energetic in really worthless things. And that's very easy to do. Então, é como uma pessoa jogando videogame, que fica desesperado para passar de nível, né? Passar do nível 7, se mata, e fica super experiente, ganha uma baita experiência para passar de nível 7. Agora chega no nível 7, tem o nível 8. Aí tem que se matar para chegar no nível 8. Tá. Aí tem aquele também que ganhou já o primeiro milhão. Né? Fala, já tenho 1 milhão no meu banco, mas agora eu tenho que, quando eu tiver 10 milhões, aí sim. Então ele passa a vida inteira se matando para ganhar os 10 milhões. Aí chega no fim da vida, seja você tendo chegado no nível 8, sei lá qual o nível do seu videogame lá, ou ter não sei quanto dinheiro no banco, que importância isso tem no momento da morte? Igualmente 0. Você se matou por uma coisa que não tem o menor sentido. 0 de sentido. So this can happen for people in full-time retreat, very sincere, and they just hit this. It can happen for people who are not in retreat. And the same thing can happen. So what do you do then? Isso pode acontecer com uma pessoa que está em retiro longo e pessoa que não está em retiro também. Então, o que você faz daí? Do as follows. Faz o seguinte. First, since the discursive mind, this is the conceptual mind, since the discursive mind is like a cripple that rides upon the vital energy, prana, which is like a blind, wild stallion. So the mind, metaphorically, the mind is like the rider whose legs don't work. He's crippled. But he's riding a powerful stallion, but the stallion's blind. Right? And so one's riding on top of the other. The mind, lung sem, the energy mind, the mind is riding on the prana. Right? So that's the metaphor, very common. Então, ele dá essa metáfora, né? Primeiro, como a mente discursivamente conceitual é como um aleijado, que imagina, é uma metáfora mesmo, a perna não funciona ali, mas ele está montando um garanhão que é selvagem, é fortão, mas é cego. Então, é a mente montando o prana, a energia vital. Né? Prana is physical, very subtle, but it's physical. Então, prana é físico, é bem sutil, mas é físico. So it's not aware of anything. Mas ele não tem consciência de nada. Subtle kind of energy. É só uma energia sutil. But if we imagine consciousness completely divorced from prana, it can't do anything. Mas você It imagina, can't go anywhere. It's crippled, right? But with that fusion from lifetime to lifetime, but also during life, with that coupling, that alloy of energy mind, then we can get a lot of things done. The energy is blind, but it has motility, and consciousness by itself is crippled, but it can see. So that's where we start with that. Então você imagina, a consciência divorciada da energia, ela não consegue fazer nada, né? Então tem essa união, como se fosse um amálgama, ela está falando, da consciência com a energia, né? A energia é burra, ela é cega, ela não sabe para onde ela vai. Mas a consciência sabe. Então as duas se juntam e é isso que segue de vida para vida, mas também durante a nossa vida. Since that's the case, you should tether its mount. It refers to the mind, its mount refers to the energy. You should tether, put a rope on. You should tether its mount with, or tie it to, the stake of meditative experience and sustained attention. Então, sendo esse o caso, né, você deveria amarrar a sua montaria, a sua energia, com a estaca da experiência meditativa e da atenção sustentada. So, this can be interpreted in different ways. But my very confident interpretation is he's referring to mindfulness of breathing. Então, isso pode ser interpretado de muitas formas, mas o Lama diz que a interpretação que ele acha mais possível é que ele está se referindo à atenção plena à respiração. Your mindfulness is your awareness. A atenção plena é a consciência. Your breathing is the rhythm of prana. E a respiração é o ritmo do prana. So you let your awareness ride on the rhythm of the breath.
Então você deixa a sua consciência montar o ritmo da respiração. And in so doing, you'll watch your respiration begin to settle and settle and settle in its natural rhythm. E quando você fizer isso, você vai ver a sua respiração aos poucos se estabelecendo no seu ritmo natural. And as your prana settles in its natural rhythm, then we see body, speech and mind, body, prana and mind. As your prana settles in its natural rhythm, then the mind settles in its natural state. E conforme o prana, então a gente tem corpo, prana e mente. Corpo, fala e mente. Conforme o prana se estabelece no estado natural, a mente também se estabelece no estado natural. So this is like first aid. Isso é como se fosse um primeiro socorro. Tibetan Buddhism is so complex, O budismo tibetano é tão complexo, isn't it? não é? So Vajrayana and different tantras and 9 yanas and 4 philosophical schools and there's Zen and there's Gelugpa and it's so complex, like going to a great big zoo. So many O animals. budismo tibetano é super complexo. Tem os 9 anos, as 4 escolas e tanta coisa. E parece que a gente está indo num zoológico, assim. And it's just easy to get confused, generally and also in terms of one's practice. Excuse me, what the hell am I doing? É como se, e é super fácil a gente se perder, tanto de uma forma geral, assim como na prática. A gente fala, o que eu estou fazendo aqui? Que diabo que eu estou fazendo aqui? Come back and just settle your breathing. Então aí você para e só estabelece de novo a sua respiração no ritmo Simple. natural. Simples. Just breathe in, breathe out. Só inspira e expira. And see the whole system of your body, your breathing, all settle down. E você vai ver que todo o sistema do seu corpo, da sua respiração, vai se acalmar. It's like if you have a bottle half full of water and half full of mud, silt, and you shake it all up. É como se você tivesse uma garrafa, metade água, metade lodo, e daí você chacoalha ela. You look into it, you don't know whether it's water or dirt. Você olha para lá, você não sabe, para a garrafa, você não sabe o que é água, o que é sujeira ali. It's confused. It's fused together. The water and the dirt is all fused together. Ali tem uma confusão, tem uma fusão das coisas, todas juntas ali. So just set it down. Daí você só deixa ela quieta ali. And let the silt fall to the bottom and nice clean water on top. E aí a sujeira vai pro fundo da garrafa e a água vai ficar no topo. Settle body, speech, and mind in the natural state. Então, estabelece o corpo, fala e mente em seus estados Follow naturais. your breath. Gently, gently follow your breath. E acompanha a respiração bem gentilmente. Maybe that's why in the Pali Canon, the Buddha taught mindfulness of breathing more than any other technique for 45 years. Talvez seja por isso que o Buda ensinou a atenção plena à respiração como um maior número, ele ensinou mais essa prática de meditação do que qualquer outra durante os 45 anos que ele ensinou. So it has nothing to do with any faith or doctrine or belief system. There's nothing to doubt. Não tem nada a ver com fé, com o sistema de crença, não tem nada para se duvidar aí. When we get really caught up in confusion and self-doubt and all of that kind of business, there's no question the prana system is all screwed up. Quando você está perdido ali na confusão, sem saber direito o que fazer, não tem nenhuma dúvida de que o seu sistema prânico está todo atrapalhado ali. And if your prana system is screwed up, your mind's going to be screwed up. E se o seu sistema prânico está atrapalhado, a mente está atrapalhada também. Because your mind rides the mount of the prana. Porque a mente monta o prana. So just settle down. Então só deixa aquilo acalmar. Don't meditate. Não medita, Don't study. não estuda, Don't worry. não se preocupa. Just breathe. Apenas respire. And if you have a choice between breathing mindfully and mindlessly, mindfully. E se você tiver a chance de escolher entre respirar com atenção ou sem atenção, respira com atenção. That can be a very direct route out of confusion. Isso pode ser uma rota direta para fora da confusão. I think it's very gentle, loving advice. Esse é um conselho muito gentil, muito amoroso. Do that. Then little by little you'll be able to meditate uninterruptedly. Então faça isso, e daí pouco a pouco você será capaz de meditar ininterruptamente. You're breathing uninterruptedly, Você está respirando ininterruptamente. so now why not be mindful of the breathing uninterruptedly? Então por que não ter consciência da respiração ininterruptamente também? And if you take that Dzogchen approach to mindfully breathing, that's a straight path to Rigpa. E se você trouxer a abordagem Dzogchen para atenção plena à respiração, esse é o caminho direto para Rigpa. So little by little you'll be able to meditate uninterruptedly, and eventually it will appear as though all coarse and subtle obsessive thoughts have been purified.
Então, pouco a pouco, você será capaz de meditar ininterruptamente. Por fim, parecerá que todos os pensamentos obsessivos, grosseiros e sutis foram purificados. Coarse thoughts, including all the coarse mental afflictions, those are operating in the domain of the human mind, coarse mind. Então, pensamentos obsessivos grosseiros são os pensamentos da mente grosseira, todas as aflições mentais grosseiras da mente grosseira. But even when your coarse mind has dissolved into the subtle mind, which is the substrate consciousness, there's still subtle obsessive thoughts. Mas ainda que a sua mente grosseira tenha se dissolvido no contínuo sutil, na consciência substrato, ainda existem lá pensamentos obsessivos sutis. As I said, when you're resting in shamatha, it's said to be non-conceptual, but not completely. Como ele disse, quando se diz, né, que quando você repousa em shamatha, você está numa forma não conceitual, mas não é completamente não conceitual. You're resting in shamatha, in substrate, and you're experiencing this bliss, tentacles of grasping and attachment, which are conceptual, can go and cling to that, or to luminosity, or non-conceptuality. These are subtle, obsessive thoughts. They're craving, attachment. Então, você está ali repousando em shamatha, na consciência substrato, e daí os tentáculos do desejo do apego querem agarrar a bem-aventurança quando ela surge, ou querem agarrar a luminosidade, ou a não conceitualidade. E esses tentáculos aí são conceituais, então são pensamentos obsessivos sutis. And if you're experiencing clinging and attachment, which are mental afflictions, to these three qualities, if you are, you can be certain you're reifying them. E se você está sentindo apego e anseio por essas qualidades, certamente você está reificando elas. It's subtle reification, but it's still reification. É uma reificação sutil, mas ainda assim é reificação. If that's all you got, you haven't moved any closer to the path. Se isso foi tudo que você conseguiu, então você não se moveu nem um pouco para perto do caminho. But if you've been following this path that he taught, then you have moved closer because you have rooted in renunciation and bodhicitta, insight and emptiness. So you're not going to be stupid. Mas se você está seguindo esse caminho de verdade, então você está chegando perto, porque você já praticou renúncia, bodhicitta, teve um insight sobre a vacuidade, então você não está sendo estúpido, na verdade. So eventually it will appear as though all coarse and subtle obsessive thoughts have been purified. Então, por fim, parecerá que todos os pensamentos obsessivos grosseiros e sutis foram purificados. And primordially present consciousness will naturally manifest without contrivance or modification. E a consciência primordialmente presente se manifestará naturalmente, sem artificialidades ou modificações. That primordially present consciousness, he doesn't say conscious awareness, that's substrate consciousness. Então, essa consciência primordialmente presente, ele não falou que é a consciência lúcida, então é a consciência primordial. It will arise without Desculpa, contrivance. consciência substrato. It will arrive without contrivance, modification. It's the real deal. Ela vai surgir sem artificialidades e modificações, que é uma boa coisa. And then, once you've achieved shamatha, you've settled your mind in the natural state, then when it is time to alight upon the great non-meditation of pristine awareness, when the time is ripe to receive pointing out instructions to identify pristine awareness, it is easy for the guru's pointing out instruction to strike home. Então, quando for a hora de estabelecer-se na grandiosa não meditação da lucidez prístina, quando você tiver atingido o shamatha, tiver nesse momento tiver maduro para receber as instruções de apontamento da natureza da mente do seu guru, então as instruções diretas do guru atingirão facilmente seu alvo. Yangzhen Rinpoche, in his commentary to his text, refers exactly to this state. He said, when you've achieved shamatha, I'm paraphrasing, but very closely and with confidence, when you've achieved shamatha, you're resting in the substrate consciousness. He said, this is not the main practice. Então, o Yangzhen Rinpoche, nos comentários do texto dele mesmo, o Lama está parafraseando, mas ele tem confiança no que ele está falando. Quando você está lá repousando em shamatha, você ainda... Sorry, the last phrase, Lama? Mm-hmm. The last phrase? When you're resting in shamatha? You're resting in the substrate consciousness. I'll just say something new. This is not the main practice. Yes. Então, quando você está repousando em shamatha, essa ainda não é a prática principal. The main practice is identifying and resting in Rigpa. That's it. A prática principal é identificar e repousar em Rigpa. You've identified and you're resting in the substrate consciousness. That's not Rigpa. E se você identificar e repousar na consciência substrato, isso não é Rigpa. But
You're very close. mas você está bem perto. Within the context of Dzogchen view, meditation and contact, within that context, you have come very close. No context, you're very far. Nesse contexto do Dzogchen, da visão, meditação e conduta, nesse contexto, se você atingir shamatha, você chegou bem perto de atingir Rigpa. Fora desse contexto, nada. There's a text I read years ago by Garab Dorje, the original teacher of Dzogchen in this era. And he made it very clear, this was maybe 20 years ago, but in this short text, he made it clear that in terms of cutting through to original purity, if you ask, what are you cutting through? Substrate consciousness. Então, nesse livro, o Lama leu esse livro, um livro do Garab Dorje, né, uns 20 anos atrás, que quando ele fala de atravessar para a pureza original, o que é que você está atravessando? Né, você está atravessando a consciência substrato. It's like playing chess. É como jogar xadrez. So there are many moves before you can get to check and checkmate. There are many moves you need to make. And maybe you take out this pawn, and you take out this knight, and you take out this castle. So there's many moves. Então, quando você está jogando xadrez, antes de você chegar no checkmate, tem muitos movimentos ali. And you'll lose some of your own pieces, of course. E você perde algumas das suas peças You'll também. take a beating on occasion. Você, You'll take a beating. você quer... You will take a beating. You'll get Você beaten. apanha de vez em quando. Oh, I just lost my castle. Oh, Ai, I perdi just... meu castelo. Ai, perdi meu bispo. But when you come towards the end, Mas quando você chega perto do final, and the opponent's pieces apart from the king are pretty well gone. e o oponente, com exceção do rei, que as peças que estão próximas do rei já eram, They're off the board. já estão fora do tabuleiro. And you're coming in with your queen and your castle. E você está chegando lá com a sua rainha e o seu castelo, com a sua torre, com a sua torre. It's only a matter of time. É só uma questão de tempo. One move, two moves, three moves. Uma jogada, 2 jogadas, 3 jogadas. You may as well start digging the grave for the king right now. Eles podem já começar a fazer a sepultura do rei já. Checkmate in 2 moves. You want to stop now or you want to play it out? Ó, checkmate em 2 jogadas. Você quer parar agora ou você quer ir até o fim? If you've been practicing shamatha with the view, and you get this far, checkmate in 2 moves. Se você praticou a shamatha até agora, chegou nesse ponto, o checkmate está em 2 jogadas. It's really close. Está bem perto. As we'll see in phase 2. It's just next page. Como a gente vai ver na fase 2, que é a próxima página aqui. So for this reason, and because it is so important for disciples not to stray onto false paths, it was implied here that one needs to teach this point clearly. Então, por esse motivo, e por ser muito importante para os discípulos não se perderem em caminhos falsos, estava implícito aqui que esse ponto deve ser ensinado claramente. This concludes the synthesis of this phase revealed in the Sharp Vajra of Conscious Awareness Tantra. E isso conclui a síntese desta fase revelada no Tantra do Vajra Cortante da Consciência Lúcida. Practically speaking, for us now, that was the main course. Do ponto de vista prático, para nós agora, essa foi o prato principal. Over the next year, because I've been invited back next year. The next many years. What's what? Next many years. I don't know how long I'm going to be here. I'm hoping next year. Over the course of the next year, if you can really take full advantage of the first phase, oh, that would be really something. Então, o Lama já está convidado para os próximos muitos anos, né? Mas para o ano que vem, se a gente tiver, para o retiro do ano que vem, que vai ser como se fosse uma segunda parte desse, se a gente tiver praticado e compreendido essa primeira fase, isso vai ser bem importante. If you don't, then the later phases are just more like intellectual entertainment. Se a gente não fizer isso, as próximas fases vão ser mais uma coisa intelectual, uma diversão intelectual. So, prayer to dedication. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente.
E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lopcho sung ring luche zan ling sa sung chapat droju cho sung na wadam hidrau do sung elesho. A gente volta às 2h.